Boa noite, queridos amigos e amigas. Estamos aqui para mais uma sexta-feira doutrinária. Como sempre, fazemos o nosso convite para que nos sigam nas plataformas do Facebook, o nosso site, nosso Instagram, o YouTube, onde também temos as palestras gravadas do Facebook, também elas ficam gravadas, e também agora no Spotify. Então, para que acerenemos os nossos corações e possamos ter o máximo aproveitamento deste nosso encontro, nós escolhemos uma página evangélica de O Livro dos Espíritos, do capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessidade da encarnação. Kardec faz uma pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E os espíritos, São Luís responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim, é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. O que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, Espírito, Paris, 1859. Com as mentes interconectadas, no único pensamento e sentimento, busquemos dentro de nós aquilo que temos de melhor. Senhor da vida, reunidos em teu nome, manifestamos a nossa gratidão. Envolva-nos com a tua suave e doce luz, pacificando nossos corações, para que a tua luz, a tua paz permaneça em nós. A amorosa equipe espiritual deste trabalho, pedimos inspiração, amparo e proteção, que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Neste mês de setembro amarelo, é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2024, o lema é: se precisar, peça ajuda. Aproveitamos o ensejo desse mês com a campanha em defesa da vida, patrocinada pela Federação Espírita Brasileira. Hoje, o nosso tema é o aborto não, que será desenvolvido pelo nosso companheiro, amigo Alexandre Costa, trabalhador da Sociedade Espírita Caminho da Luz e atuante no movimento espírita. Vamos então hoje rodar a gravação. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. É com muita alegria e gratidão que estamos aqui hoje com vocês
através da rede social, das redes sociais, conversando, refletindo sobre um tema muito importante. Estamos no Setembro Amarelo, em defesa da vida, então foi-nos pedido para que conversássemos com vocês, trouxesse algumas impressões, algumas reflexões, pautadas principalmente no Livro dos Espíritos e no Evangelho de Jesus, sobre a visão espírita do aborto. Sabemos do tema, né, muitas vezes não agradável, né, não tão, digamos assim, não só agradável, mas desconfortável muitas vezes, né, amigos? Quando falamos sobre isso, que sempre se teve um familiar, um amigo, né, uma amiga, que acabou passando por esse processo, né, dessa escolha tão difícil em nossa caminhada evolutiva. Mas antes de entrar exatamente no tema, especificamente, queria fazer com vocês algumas considerações importantes. Primeiro, sabemos que nós, antes de reencarnarmos, organizamos com a espiritualidade, com os amigos espirituais, um planejamento reencarnatório. E dentro desse planejamento reencarnatório, também um planejamento familiar, que vai nos trazer ali em que família vamos nascer, que é a mais, né, propícia para a nossa evolução. Enfim, os nossos, digamos assim, parceiros, companheiros, esposas e esposos, os espíritos que serão trazidos como os nossos filhos. Isso tudo já está planejado e organizado pela equipe espiritual. Logicamente que Deus nos dá o livre-arbítrio. E muitas vezes nós podemos trocar esse planejamento, principalmente familiar, né? Não optando por ter filhos ou por não nos casar, enfim. Mas há um planejamento, há uma organização. Então, nada é o acaso, nada é por acaso. E o próprio livro dos Espíritos vem nos trazer que o acaso é o nada e o nada não existe. Então, por isso, amigos, é importante nós termos, em primeiro ponto, em primeiro momento, esta ideia, né? Essa informação que talvez para alguns ainda não seja clara. Mas sim, repetindo, um planejamento reencarnatório e dentro desse planejamento reencarnatório, um planejamento familiar. Pode ter acontecido conosco, como falamos, com familiares, com pessoas que gostamos, de alguém ter provocado o aborto, né? Porque muitas vezes é uma menina, né? Ela não é apoiada pelo namorado ou pelo esposo, ela tem que tomar uma decisão. E muitas vezes por medo, por angústia, até da própria recriminação da própria família, ela acaba, digamos assim, cometendo o aborto. E nós sabemos que Jesus, o mestre, o amigo espiritual, o espírito mais evoluído que aqui esteve, nos deixou um ensinamento imorredor. Não julgueis. Portanto, jamais devemos ter a posição de julgadores a quem quer que seja que tenha cometido esse ato. Que, logicamente, não é somente o lado da mulher. Se o homem não faz nada, não intercede em nada para que ela demova a ideia, ele também é responsável igualmente pelas rompimento, né? O rompimento, desculpem, da chegada dessa criança ao mundo. Então, é muito, digamos assim, é muito oportuno de falarmos isso aqui para vocês. Até porque o Livro dos Espíritos vai nos dizer que para cada ato de amor,
para cada bem que fizermos, ele vai anular um ato negativo que cometemos no passado. Então, para aquelas pessoas, para aquelas mulheres, para aqueles casais que tiverem, depois acabaram se arrependendo, né, um pouco mais maduros, entendendo o ato como não adequado naquele momento, ela pode substituir o sentimento de culpa que fica muitas vezes, não é? Pelo sentimento de responsabilidade. E o sentimento de responsabilidade qual seria? É de trabalharmos e buscarmos, como falamos, né, amenizar esse ato negativo que cometemos. Quem sabe adotando uma criança, nos envolvendo em grupos, em creches e orfanatos de crianças que não têm pais. Podemos ali auxiliar, estarmos presentes, auxiliando, sendo aqueles pais e aquelas mães que muitas vezes essas crianças não têm. Então é isso. Sentimento de culpa substituindo pelo sentimento de responsabilidade, isso é, agir, né? Entender o erro cometido. Isso não é somente para essa questão, são para todas as questões da vida, meus amigos. Quando mais tarde, muitas vezes percebemos os erros cometidos, vamos então fazer o bem, né? Como o próprio Pedro falou certa vez, o amor cobre a multidão de pecados. E quais seriam esses pecados? As nossas falhas, os nossos erros cometidos no passado. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Esse ensinamento já nos traz tudo. Que nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, e que vamos e voltamos tantas vezes foram necessárias para o nosso crescimento, para a nossa progressão. Porque a fatalidade, meus amigos, é a única, é de chegar à perfeição, é de alcançar a felicidade plena. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, vai nos dizer o seguinte, Kardec pergunta aos mentores maiores, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta, Deus lhes impõe a encarnação como o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para um é expiação, para outros missão. É a oportunidade, quando encarnamos, de crescimento. Claro que na espiritualidade, no mundo espiritual, enquanto espíritos errantes, como nos chama a doutrina, ou espíritos desencarnados, nós também evoluímos. Mas é aqui no mundo físico, pela própria proposta, né, de crescimento, de tratar os diferentes, assim a gente vai aprendendo, vai evoluindo mais rapidamente. E essa questão, para uns é expiação, porque são justamente questões que nós temos que, perante nossa consciência, resgatar. São males que foram no passado, nós agora tivemos a oportunidade e pedimos por ela, para expiar. E sempre lembrando que não é um castigo divino. É uma educação, uma oportunidade de crescimento e melhora. E para outros, uma missão. E é interessante, meus amigos, lá na questão 582 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec nos traz o seguinte questionamento aos espíritos. Seria considerada a paternidade uma missão? Naquela época usava-se mais a expressão paternidade. Hoje poderíamos colocar paternidade e maternidade, né, no mesmo nível, e até muito mais da mulher, porque ela realmente ela que gera a decisão final, muitas vezes é dela, né? Então, seria considerada a paternidade uma missão e a maternidade? Olha a resposta, meus amigos. É sem contestação possível uma verdadeira missão. Porque nós, enquanto pais e mães, recebemos essa criança, esse espírito, de tantas dificuldades, talvez, de tantas existências passadas, de tantas existências, que nós cometemos erros, falhamos, e pelo esquecimento do passado, que é uma bênção divina, nós deixamos para trás e começamos novamente. Nós muitas vezes também nessa existência dizemos assim, né? Ah, se eu tivesse uma borrachinha que eu pudesse apagar o que eu fiz, porque a gente não quer lembrar, porque muitas vezes é desagradável, é sofrido, é dolorido.
Então, Deus, com a bênção de esquecimento, nos deixa lá o recomeçar de uma forma tranquila, de uma consciência em paz, recomeçando a nossa trajetória evolutiva. Mas a questão 67, Kardec ele completa um pouco e aprofunda um pouco mais a questão. E diz assim, qual o objetivo da reencarnação? Isso é de voltar mais uma vez à vida física. Resposta, expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o quê? Onde estaria a justiça? Então, é para o próprio espírito imortal que somos todos nós, aproveitarmos a cada existência justamente para nos melhorarmos, crescermos, evoluirmos. Em cada existência, um pouco melhor, essa é a proposta. E sempre a encarnação atual é a mais importante. Nós estamos avançando. Lá no capítulo 11 do nosso Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, do item chamado a lei do amor, Lázaro vai nos dizer o seguinte, que a primeira palavra, segundo o Espiritismo do alfabeto divino, é o amor. E a segunda é a reencarnação. Porque justamente nos oportuniza o retorno à vida física. E segundo os espíritos, há uma fila muito grande para termos a oportunidade. Então é por isso que muitas vezes devemos agradecer, valorizar a vida que temos, porque nós conseguimos, né, chegar a nossa vez de estarmos aqui, neste mundo, oportunizando essa melhora moral e intelectual também. Questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Eu vou repetir. O de viver, o direito. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. 344 vai nos dizer o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? Resposta: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, e a esse se liga por um laço fluídico. Cada vez mais se vai apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito do recém-nascido solta, anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Emmanuel vai nos falar dos 3.000 dias, que é desde a concepção, né, isto é, no momento em que o espermatozoide penetra no óvulo, ali o espírito se liga. Até mais ou menos 7 anos de idade, que se completa então a encarnação, que é um tempo, né, que o espírito está se preparando para retornar à vida física. Lá na obra Missionários da Luz, nos fala lá da reencarnação de Sigismundo. Ele é muito rico. Aqueles que não conhecem, leiam a obra e vai nos explicar sobre tudo isso. Inclusive ali nos fala da preparação até antes do surgimento, ou melhor, do processo espermatozoide e óvulo, do relacionamento sexual do casal, dando então início a essa vida. Ali conta o caso de Sigismundo, onde ele viria a reencarnar naquela família, mas ele era um antigo desafeto do esposo. Então foi muito difícil para ele e para o próprio esposo essa aceitação. Aí foi feita então toda uma aproximação para que ele pudesse então vir fazer parte daquela família. Então, o que mostra mais uma vez, meus amigos, que não existe um acaso, que é um planejamento. Até pode dizer assim, foi uma gravidez que não foi desejada, que não foi planejada, mas por nós no mundo físico. Lá no mundo espiritual nós já tínhamos nos comprometido a esse momento, a dar à luz, a trazer ao mundo esse espírito
que muitas vezes pode ser um espírito falido, com muito sofrimento, com muita dor no passado, mas também pode ser aquele espírito que venha trazer um equilíbrio para aquela família, para aquele grupo familiar, o qual ele faz parte. Tem um relato muito interessante de uma obra que nós lemos sobre o aborto da Federação Espírita Brasileira, onde dizia ali que uma senhora cristã tinha 6 filhos, mas muito pobre. E ela então ficou grávida, seria o 7º filho. E ela então, com muita relutância, ela acabou abortando, porque não teria condições de sustentar aquela criança. Depois foi esclarecido que aquela criança, aquele espírito, seria o que viria então para trazer à família aquele equilíbrio, não somente financeiro, mas um amparo moral a todos. Então, mostrando mais uma vez que Deus não erra e jamais se equivoca, onde tudo é organizado e planejado pela bondade de Deus a todos nós. Questão 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Na questão 358, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação, a crime, sempre que transgredires a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes de seu nascimento. Por isso que impede a alma de passar pelas provas que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então é aquilo que nós falamos. Nós estamos impedindo esse espírito venha a crescer, a se melhorar, a expiar. E é muito interessante que no próprio livro dos Espíritos nos diz que o único caso, né, que se aceita o abortamento é quando se coloca em vida, ou melhor, em risco de vida, a mãe. Porque é muito melhor, então, salvar aqueles que já estão aqui, uma vida que já está constituída, do que aquela que está chegando. É a única que é permitido, segundo a doutrina espírita, por Deus, o abortamento. Mas é interessante, meus amigos, refletirmos algumas questões. Primeiro, trazendo aqui um fato, né, de um médico chamado Bernard Nathanson. Em 1971, ele foi convidado para, digamos assim, administrar a maior clínica de aborto do mundo. Ele já era o coautor, né, da lei que aprovava o aborto nos Estados Unidos. Ele mesmo havia cometido nessa clínica 75 mil abortos. Somente ele. Mas depois ele sai daquela condição e começar a estudar outras questões do feto, da fetologia, né, como se diz, o ultrassom que estava se desenvolvendo, né, as imagens dentro da barriga da mãe. Ele observa ali. Ele resolve, digamos assim, filmar ou fazer um exame no momento do abortamento. Existe um vídeo na internet que fala sobre isso, ele explica a situação, ele conta a situação. Aqueles que têm, assim, digamos assim, são um pouco mais fragilizados dessas questões, a gente não recomenda que assistam. Mas ele é bem tranquilo, sabe? Ele mostra assim, algumas questões, no processo do aborto ele explica como é que funciona ali. E ele então faz essa ultrassonografia numa gravidez de 12 semanas. E mostra ali, né, o feto tentando lutar pela vida antes de ser sugado para fora.
Ele abre a boca e o próprio médico fala que seria o grito silencioso. Porque ele realmente não escuta ele gritando, mas é o pedido de socorro para evitar o seu nascimento. E também conta a nossa irmã Marlene Nobre, numa obra chamada A Vida contra o Aborto, que o próprio médico relata que vários médicos e enfermeiras que realizavam o aborto, sempre à noite tinham uma dificuldade muito, isso dito pelos familiares, tinham pesadelos, uma dificuldade muito grande para dormir. Que provavelmente a consciência batia, né, do impedimento de crianças, embora a lei americana não havia crime perante a lei humana, mas havia crime perante a lei de Deus. No nosso lar também, obra de André Luiz, pelo nosso querido Chico Xavier, no capítulo Vampiro, daquela mulher que atravessa as muralhas pedindo socorro, e eles não conseguiam perceber. Aí André, olhe melhor, e ela vinha cheia de manchas pelo corpo. Ela teria feito muitos abortos na sua vida. E apareciam as marcas escuras deste ato, que muitas vezes aqui queremos colocar mais uma vez, muitas vezes inconscientes das mães ou das meninas, que não são bem orientadas quanto a isso. Nos dias Santo Agostinho, lá no capítulo 14 do nosso Evangelho, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos de vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus esta alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar no futuro. Santo Agostinho. E aqui vem reforçar tudo aquilo que até agora aqui falamos. Questão 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que será destinado? Então já é uma pergunta depois da outra. É definitiva a união, nos diz os espíritos, no sentido de que outro espírito não pode substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que o corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e pode romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Neste caso, ou em tal caso, porém, a criança não vinga. E é interessante também quando se dá o aborto espontâneo, né? Muitas vezes é o próprio espírito, que com medo das provas que se apresentam, ele acaba desistindo de renascer, de reencarnar. Tem uma obra também, essa obra da Federação, que fala sobre aborto, Federação Espírita Brasileira. Ela vai trazer um caso também de uma família. A mãe já tinha 2 filhos, o pai, uma família que vivia bem, né? Ela já bem envolvida profissionalmente e fica grávida. Ela fica grávida e, como ela também não pensava em nenhum momento em abortar a criança, ela queria ter a criança. Então, só que assim, ela ficou nas conversas como se fosse a criança estaria atrapalhando aquela família, a felicidade daquela família. E o espírito, então, vendo aquilo tudo, acabou desistindo. Porque ele pode, como fala aqui, né? Como fala aqui, ele pode também desistir. Ele também tem o seu livre-arbítrio. Logicamente que ele vai responder ou vai de acordo com as necessidades ou com a questão, né, com a espiritualidade, mas ele também pode, como fala aqui a resposta dos espíritos, né, desistir de renascer. Mas é interessante, meus amigos, como falamos lá,
Só para a gente entender o porquê, a questão é a ligação, falamos, né? No momento da concepção, o espermatozoide ele entra no óvulo, aí já se divide a célula, já começa, né, o processo, que é chamado de zigoto, que é um pouquinho antes do feto. E zigoto, né? Eu vou trazer para vocês, talvez muitos não conheçam, o zigoto é a primeira célula que se forma após a fecundação de um óvulo por um espermatozoide. É a célula primordial ao desenvolvimento humano. O zigoto é formado pela união do material genético da mãe e do pai, e que tem as seguintes características. É uma célula unicelular, possui 46 cromossomos, metades herdados da mãe e outras da metade do pai. E é envolto pela zona pelúcida, uma camada que protege o zigoto e o embrião. É a origem de todas as células do bebê. Após a formação do zigoto, ele começa a se dividir em um processo chamado clivagem, que multiplica as células geneticamente idênticas. A formação do zigoto marca o início da reprodução sexual e do desenvolvimento do embrião. Então aqui já existe vida, né? Essa explicação trazemos pelo lado científico, pelo lado médico, mas ali pelo fato de estar vinculado ali o espírito, né, ligado no momento da concepção, já existe vida ali. Para nós espíritas é mais fácil entender dessa forma. Então na questão 372, avançando um pouquinho nossas reflexões, meus amigos, sobre esse tema tão intrigante, assim, tão até polêmico, tão profundo. Questão 372. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Os que habitam o corpo de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade de questão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. E as crianças que nascem com dificuldades, são aquelas crianças que nós chamamos comumente, né, de crianças excepcionais. Durante muito tempo, meus amigos, tivemos a oportunidade de frequentar, pelo centro espírita que trabalhamos, uma atividade chamava Caravanas aos Domingos. Então, uma vez por mês, íamos um domingo no Lar Santo Antônio, de crianças excepcionais, também no Menino Jesus de Praga, crianças também da mesma condição. Então, muitas vezes percebíamos ali crianças alegres, com toda a dificuldade que eles tinham, alegres, receptivas, né? Outras revoltadas, que não queriam conversar conosco, nos afastavam, às vezes até agressivas. Então nós muito refletimos sobre isso. Por que nasceram uma criança assim, sem se dar conta? Pela limitação cerebral, que eles têm essa condição. Daí estudando e vendo obras, não lembro qual delas, provavelmente algumas obras de Divaldo Franco, e que ali dizendo que essa criança, nessa situação, quando dorme, há aquele processo que nós conhecemos como emancipação da alma, que o espírito sai do corpo. E ele então, alguns se dão conta da condição que se encontra. Outros, talvez não, mas há essa conscientização até para que eles possam entender o que está se passando com eles. E isso, ao nosso modo de ver, explica essa diferença de comportamento. Aqueles que aceitam, ou que buscam aceitar, são mais tranquilos. E aqueles que não aceitam, são que se revoltam contra a situação que se encontra. Tem uma psicografia que foi feita em 1999, da antiga revista Visão Espírita, do médium muito conhecido no São Paulo, Nelson de Moraes. E ele até tinha uma época um programa na televisão, um dos canais pagos. E ele recebe, pela psicografia, o espírito de uma criança
mandando um recado, uma carta para sua mãe. Um espírito, portanto, encarnado. Allan Kardec nos diz da possibilidade de que um espírito encarnado, no processo de emancipação, principalmente pelo sono, pode se comunicar numa reunião mediúnica. E a história, eu vou ler para vocês a mensagem, que ela é muito bonita, é muito bela. Eles com certeza nos toca. Começa assim: Mamãe, num raro momento de felicidade, retomei a consciência e por alguns instantes libertei-me do corpo. Livre dos embaraços físicos, pedi a Deus a oportunidade de comunicar-me com você. Sei o quanto sofre ao ver-me num corpo excepcional, onde me abrigo como filho do seu coração. Por isso, quis falar-lhe. Saiba, mãezinha querida, antes de me receber carinhosamente em seu ventre, eu era apenas um náufrago nos mares espirituais do sofrimento. Você foi a praia que me acolheu, desenvolveu-me a segurança. Não pense que se eu tivesse morrido ao nascer, teria sido melhor para nós dois. É um engano cruel, pois a que mais me importa para mim é viver. Seu amor é a força que pode prolongar minha vida. O corpo disforme que hoje sustenta minha existência representa para mim um tesouro de bênçãos, onde reeduco meu espírito, aprendendo a valorizar a vida que tantas vezes desprezei. Sei que sofres por não poder dar-me as alegrias de uma criança sadia. Porém, reconforta-me saber que, para mães como você, Deus reserva as alegrias celestiais. Ser mãe é a missão natural das mulheres. Ser mãe de alguém como eu é a missão que Deus só entrega a mulheres especiais como você. Vou retornar ao corpo, assim como uma ave retorna ao ninho onde se abriga das tempestades. Mas antes rogo a Deus que Ele abençoe, colocando nesta rogativa a força da gratidão de um filho que teve a felicidade de ter um anjo como mãe. Que bonito, amigos. Que declaração de amor. Ele diz aqui: não pense que se eu tivesse morrido ao nascer, teria sido melhor para nós dois. É um engano cruel, mas o que mais me importa para mim é viver. E depois ele diz aqui também: ser mãe é missão natural das mulheres. Ser mãe de alguém como eu é missão que Deus só entrega às mulheres especiais como você. Eu lembro de quando lia a obra Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, pelo espírito de Camilo Botelho. Tem um momento ali que aqueles espíritos que retornam pelo suicídio, eles vêm com muitas dificuldades, né? Como eles lesionam o perispírito, seu corpo espiritual, eles voltam com muita dificuldade. Então o mundo espiritual chamava os pais durante o sono físico para conversar com eles, para ver se eles aceitavam receber um espírito naquela condição. E logicamente eram aqueles que já tinham, né, uma certa predisposição, já tinham uma certa maturidade emocional, psicológica, para justamente receber uma criança nessa situação. Como diz ali, é uma pessoa especial. Ele fala, ele cita isso porque realmente, talvez se fosse algum de nós, não teríamos condições de receber no nosso lar uma criança nessas condições. Em 2012, meus amigos, foi aprovado, né, o abortamento anencéfalo, porque aquelas crianças que nasciam, né, com a anencefalia do feto, eles nasciam já sem uma parte do cérebro. E foi muito discutido isso na época, se vocês lembram, né, quem lembrar desse período.
Ricardo de Bernardi, que é um médico e pesquisador, estudante e historiador espírita, ele acompanha um caso verídico, né, de um casal que passou por um processo como esse. Eu vou ler para vocês aqui o texto, né, para a gente não perder nenhum ponto importante, e vou fazer algumas considerações quando for necessário, tá bem, meus amigos? Inicialmente, começa o texto. Lembramos que o anencéfalo, embora seja considerado sem cérebro, na realidade é portador de um segmento cerebral, estando faltante regiões do cérebro que impossibilitarão sua sobrevivência após parto. A fim de colocarmos a visão espírita sobre esse importante problema, exemplificaremos um caso real. O autor da matéria nos diz isso. Usaremos nomes fictícios, João e Maria. Eram casados há 2 anos. A felicidade havia batido à sua porta. Maria estava grávida. Exultantes procuraram médico obstetra, para as orientações iniciais. Planos 1000, ambos estabeleceram. O que é muito natural, né, meus amigos? Quando ficamos grávidos, né, como se diz hoje, né? O homem e a mulher já começam a sonhar, começam a fazer os planos. Né? Ao longo dos meses, no entanto, foram surpreendidos através de estudo ultrassonográfico da triste notícia que o seu bebê era anencéfalo. Ao serem informados, caíram em prantos ao ouvirem a proposta do obstetra, lhes oferecendo o abortamento, posicionando-se contrário, explicando, e eles então, né, posicionar-se ao contrário, explicando a sua visão espírita. Falando eles então, trata-se de um ser humano que renasce precisando de muito amor e amparo. Nós estaremos com o nosso filho ou nossa filha até quando nos for permitido. Então vejam a consciência desses pais, não é? Já entendendo a questão do planejamento. Entendendo que sim, que era um compromisso, com certeza. E voltamos mais uma vez. Deus não se equivoca, meus irmãos e amigos, e jamais comete erros. Além de tudo isso, Deus é justo e bom. Aí o médico fala o seguinte para eles: mas esta criatura não vai viver além de alguns dias ou semanas na incubadora, disse ele. Estamos cientes, mas até lá seremos seus pais. Que bonito, né, amigos? Guardavam também secretamente a esperança de que houvesse algum equívoco de diagnóstico que lhes proporcionasse um filho saudável. Durante 9 meses, dialogaram com o seu bebê, intrauterino. Disseram quanto o amavam. Realizavam semanalmente a reunião do Evangelho Lar, solicitando aos mentores a proteção e o amparo ao ser que reencarnava. Aqui também nos traz um comentário importante, meus amigos. No processo, né, principalmente nós, com o conhecimento espírita, já sabendo que o espírito está ali, como falamos antes, vinculado àquele ser que está nascendo, como é importante a gente criar um ambiente de paz em nosso lar, conversar com ele, dizer como ele é bem-vindo, que nós o amamos muito, que ele vai ser, né, fazer parte daquela família, enfim, preparar um ambiente saudável. E como fala aqui, a melhor maneira nesse caso é o Evangelho no Lar, onde nós sempre convidamos o nosso Mestre Jesus a participar conosco, que também sabemos que a espiritualidade amiga está conosco ali, criando dentro de nosso lar um ambiente saudável, um ambiente de paz, de harmonia, para receber aquele serzinho que nasce.
Como falamos lá, o Emmanuel nos fala os 3.000 dias, né, que levam desde a concepção até o momento do nascimento. Desculpe, até os mais ou menos 7 anos, para que se complete essa encarnação. Então esse ambiente é tão favorável para que aquela criança possa absorver, para que se possa então ser um adulto, né, com melhores condições de enfrentar a sua caminhada evolutiva. Continuando aqui no texto. Chegar o grande momento. Em trabalho de parto, Maria adentra a maternidade com um misto de esperança e angústia. A criança nasce e o pai, ao ver o filho, sofre profundo impacto emocional. O bebê anencéfalo sobrevive na incubadora um oxigênio 84 horas. Há um triste retorno ao lar. Logicamente, que não temos aqui como medir a dor desses pais, mas não imaginamos, mas temos certeza que os espíritos amigos, sendo eles encarnados e principalmente desencarnados, levaram esse apoio, né, a esses irmãos. Passam-se aproximadamente 2 anos do pranteado evento. João e Maria, trabalhadores do Instituto de Cultura Espírita de sua cidade, frequentavam na mencionada instituição, reunião mediúnica, quando o médium, em desdobramento consciente, informa ao coordenador do grupo. Há um espírito de uma criança que deseja se comunicar. Aqui também fizemos um parênteses, assim, que já há muitos relatos de crianças, inclusive do próprio Chico Xavier, lá em centros espíritas confiáveis, sérios, de crianças se comunicando. Mas não apresentando a questão do sofrimento. Porque a criança, quando desencarna, é levada para um lugar, às colônias de espaço, há grupos especializados que cuidam da criança, para que ela não fique desamparada. Não acontece uma criança perdida, em sofrimento, abandonada, não. Muitas vezes há relatos disso em reuniões mediúnicas, mas são espíritos zombeteiros que querem confundir os médiuns, os trabalhadores, ou muitas vezes espíritos que, de uma forma emocional, psicológica, ainda se sentem crianças e se apresentam como tal. Mas elas podem se comunicar, sim. Não é comum acontecer isso, mas acontece. E continuando aqui. Que os médiuns facilitem o transe psicofônico para atendermos, responde o dirigente. Após alguns segundos, uma médium experiente dá a comunicação. Boa noite. Meu nome é Shirley. Vim abraçar o papai e a mamãe. Quem é seu papai e sua mamãe? São aqueles dois, diz apontando a João e Maria. Seja bem-vinda, Shirley. Muita paz. Que tens a dizer? Quero agradecer a papai e mamãe todo o amor que dedicaram durante a gravidez. Sim, eu era aquele anencéfalo. Mas você está linda agora. Graças às energias de amor recebidas, graças ao Evangelho no lar, que me banharam o corpo espiritual durante todo aquele tempo. Como se operou esta mudança? A pergunta foi feita. Tive permissão para essa mensagem pelo alcance que a mesma poderá ter a outras pessoas. Eu possuía meu corpo espiritual muito doente, deformado pelo meu passado cheio de equívocos. Fui durante 9 meses envolvido em luz. Uma verdadeira cromoterapia mental que gradativamente passou a modificar o meu corpo astral, meu perispírito. Os diálogos que meus pais tiveram comigo foram com uma intensa educação pré-natal que muito contribuíram para o meu tratamento. Eu espiei no verdadeiro sentido da palavra. Espiar é como expirar, colocar para fora o que não é bom.
Eu drenei as minhas deformidades perispirituais para o meu corpo físico e fui me libertando das minhas deformidades. Como os meus pais foram generosos, meu amor por eles será eterno. Por que estás em forma de uma criança, já que te expressas tão inteligentemente? Porque estou em preparo para retorno. Dizem meus instrutores que tenho permissão para informar. Meus pais têm o merecimento de saber. Devo renascer como filha deles, normal, talvez no próximo ano. Após 2 anos, renasceu Shirley, que hoje é uma linda menina de olhos verdes e cabelos castanhos, espírito suave e encantador. Então vejamos, meus amigos, que belíssima narrativa. Ela nos emociona, com certeza todos nós. De uma coisa que parecia uma tristeza sem fim, uma dor sem fim, foi oportunizado ao espírito de tantos erros do passado esse processo para que pudesse renascer em condições normais. Então, os desígnios de Deus são perfeitos. Como falamos antes, Deus não erra e não se equivoca. Jamais comete erros. Deus justo e bom. Esse é o Pai de todos nós. Porque como nós não conhecemos, meus amigos, os nossos erros do passado, é natural que muitas vezes questionemos o porquê dessas coisas. Mas essa história, esse relato, na verdade, vem nos mostrar tudo isso, da importância de persistirmos, enquanto conscientes nós espíritas, que não interrompemos jamais uma gravidez. Jamais devemos pensar nisso, a não ser, como já citamos antes, que coloque em risco a vida da mãe. Que Jesus nos conduza a todos. Esperamos ter conseguido passar a vocês, de uma forma mais simples, essa visão da doutrina espírita. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de todos. E que Jesus continue abençoando a cada coração. Muita paz. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Senhor Jesus, amigo daqueles que não têm amigos, refúgio e abrigo dos infelizes e excluídos. Com os corações emocionados, agradecemos as lições recebidas. O teu evangelho, roteiro seguro para a nossa felicidade, permanece e permanecerá indestrutível, consolando e iluminando a humanidade. A tua presença é luz no mundo e que o mundo não tem sabido aproveitar. Nunca nos afastemos de ti, Senhor. Que a tua irradiação amorosa permaneça em nós. Profundamente agradecidos pelo amparo e inspiração que recebemos da amorosa equipe espiritual, encerramos o nosso encontro pedindo que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Agradecemos a companhia de todos e até a próxima sexta-feira.